Construção Participada e Partilhada, que tem como oradora a professora Cláudia de Freitas, do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto. Para esta sessão contamos com a moderação da doutora Bárbara Carvalho, membro da direção da APA. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao painel Saúde, Cidadão, Comunidade, Construção Participada e Partilhada. Trata-se de um tema que a APA tem vindo a trabalhar ao longo do tempo, é uma das áreas que nós consideramos estratégica. Inclusivamente, desenvolveu-se um estudo entre a APA e o Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra relativamente à participação pública nos hospitais do SNS, que inclusivamente foi apresentado na última conferência de Valor APA em outubro de 2020. Para relembrar, enfim, a importância do estudo que foi desenvolvido, os objetivos do mesmo consistiam em compreender o nível de implementação dos conselhos consultivos relativamente à participação dos cidadãos nos hospitais, como identificar as áreas de maior potencial de participação dos cidadãos na saúde e também, obviamente, identificar os pontos críticos, sejam eles elementos facilitadores ou barreiras, para a implementação efetiva da participação do cidadão. Lá está, trata-se então de uma área estratégica da APA e para assinalar esta nossa incumbência de continuar o trabalho nesta participação do cidadão, convidámos a professora Cláudia de Freitas, que é investigadora auxiliar no Instituto de Saúde Pública e professora auxiliar convidada na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, doutorada em Ciências Sociais, mestre em Migração e Estudos Étnicos e licenciada em Psicologia. Essencialmente por desenvolver investigação sobre a participação dos cidadãos em saúde no âmbito da governação dos dados, cuidados de saúde e investigação, é mais do que uma presença obrigatória neste painel, dando as boas-vindas à professora Cláudia de Freitas e passando-lhe a palavra para dar-nos o seu contributo acerca desta temática. Muito obrigada, doutora Bárbara, por esta amável introdução. Eu quero aproveitar a oportunidade para agradecer ao Dr. Alexandre Lourenço e ao Dr. Miguel Lopes, que me endereçaram o convite para estar aqui hoje. É um prazer e uma honra. Agradeço também à doutora Bárbara Carvalho pela moderação da sessão. Cumprimento todos os presentes e saúdo todos os membros da APA. Eu vou passar então, sem demora, à partida do meu ecrã. Vamos ver se consigo fazer tudo certinho. Creio que já estarão a ver, ou não? Sim. Bom, então, a minha comunicação de hoje está diretamente relacionada com a construção participada e partilhada dos serviços de saúde e vai ter como enfoque, em particular, a participação pública na governação de dados em saúde. E porque o contexto é extremamente importante, eu gostaria de começar com uma breve resenha histórica sobre a participação pública que se iniciou nos anos 50 por via dos programas de desenvolvimento e de promoção de saúde que estavam a ser implementados em larga medida por financiamento dos Estados Unidos em países africanos. E entendia-se já nessa altura que era absolutamente fundamental promover a participação das pessoas a quem se destinavam estes programas com o objetivo último de garantir o seu sucesso. Vemos que com a entrada da década de 60 e a emergência de movimentos de direitos civis se torna muito óbvio que há alguns grupos que sofrem marginalização no âmbito das nossas sociedades. E no que respeita à saúde, é muito clara a marginalização de pessoas com problemas de saúde mental, que vivem nesta altura, nesta década, nas designadas instituições totais, uma designação de Erving Goffman, onde não necessariamente o cuidado é talhado às suas necessidades e, por vezes, as condições são também pouco adequadas. E é neste contexto que, exatamente nos hospitais, profissionais, administradores, gestores, se mobilizam no sentido de convidar para se sentarem à mesa representantes destes doentes para os ouvir, para os auscultar sobre como melhorar a qualidade da resposta. A participação nesta altura sofre um grande impulso por parte da OMS,
Vale a pena dizer que a OMS só foi criada em 1948 e que na década de 60 a participação e de 50 a participação não estava ainda ativa em termos do continente europeu, predominantemente porque estava ainda a tentar reemergir da Segunda Guerra Mundial, mas dizia eu que sofreu um grande impulso em 1978 com a Declaração da Alma-Ata, em que a OMS reconhece a participação na saúde como um direito e um dever dos cidadãos. Mas eis que chegam os anos 80 e, como consequência de políticas neoliberais nos Estados Unidos e no Reino Unido em particular, começa a haver uma redução do Estado Social e, com isso, uma redução dos serviços de saúde e noutras áreas também no cuidado social. Ao mesmo tempo, verificamos que há uma vontade dos cidadãos de mudar a relação que têm com o Estado, a relação que têm com os seus governos na década de 90 e assistimos àquilo que se designa de déficit democrático, ou seja, as pessoas, por considerarem que os seus governos não necessariamente respondem às suas necessidades, com os serviços de que precisam, com a qualidade de que precisam e porque há pouca transparência e accountability, deixam de ir às urnas. E na tentativa de recuperar essa confiança dos cidadãos, de construir espaços de diálogo com os cidadãos, há governos que criam então os designados espaços convidados, os espaços participativos convidados, onde representantes das autoridades públicas se sentam juntamente com representantes dos cidadãos para discutir as suas preocupações e necessidades. E eu gostaria de me focar em dois espaços em particular, são eles as conferências de saúde no Brasil e os conselhos de clientes na Holanda. Ora, em termos de espaços participativos no Brasil, as conferências de saúde são, sem dúvida, um dos mecanismos que permite maior participação ou em maior volume por parte da cidadania. A participação pública no Sistema Único de Saúde brasileiro é um direito consagrado pela instituição desde 1990 e estas conferências existem a 3 níveis, a nível municipal, estadual e nacional, sendo que as conferências nacionais são organizadas com um período de intervalo de 4 anos. Estas conferências incluem representantes dos utentes, dos profissionais e dos gestores, num sistema que se designa de paridade, ou seja, 50% dos representantes são utentes ou são representantes de utentes, 25% são representantes de profissionais e 25% são representantes de gestores. E a forma como funciona este modelo de participação é os cidadãos podem levar à Conferência Municipal uma proposta que considerem válida e pertinente para ser adotada no contexto dos cuidados de saúde. Essa proposta é sujeita à votação e, quando sujeita a uma votação pela maioria, ascende então às conferências estaduais, onde volta a ser apresentada, volta a ser votada e, uma vez votada por maioria, é levada à Conferência Nacional. E aqui temos uma imagem destas conferências nacionais, elas congregam entre 2.000 a 4.000 pessoas. Há tecnologia que permite a estes cidadãos votarem em tempo real e, consequentemente, as propostas que são votadas uma vez mais por maioria devem ser implementadas e assume o Ministério da Saúde a responsabilidade de criar as condições para a sua implementação. Estamos, por isso, perante um modelo de participação deliberativa em que os cidadãos têm a oportunidade de participar na tomada de decisão no âmbito do seu Sistema Único de Saúde. Na Holanda, a participação também ocorre a diferentes níveis e mediante diferentes tipos de espaços participativos, mas eu queria focar-me nos conselhos de clientes. Desde 1996, que é direito dos cidadãos na Holanda terem em todos os serviços um conselho de clientes porque, apesar do Estado holandês se reservar um papel importante em termos de regulamentação, o financiamento e a prestação dos cuidados é, por norma, uma responsabilidade do setor privado, daí que não se dirijam às pessoas que utilizam os serviços como utentes, mas antes como clientes. E como eu dizia, estes conselhos de clientes devem existir por lei em todos os serviços de saúde, são compostos de representantes de utentes, de cuidadores informais, que por norma são os seus familiares, e de um facilitador. E esta é uma figura interessante e importante que tem por objetivo, por um lado, assegurar-se de que os diferentes membros dos conselhos têm acesso à capacitação, à formação de que precisam para participar de forma efetiva, mas garante também a continuidade destes espaços.
O modelo aqui é um modelo de participação consultiva, ou seja, os representantes, os conselheiros, são chamados a dar um parecer que depois pode ou não ser adotado pelas administrações dos serviços. E pronunciam-se por via de reuniões periódicas que têm com os administradores sobre os mais variados temas, incluindo plano de atividades, política de recursos humanos, questões relacionadas com a diversidade cultural. Como sabem, a Holanda tem uma percentagem muito grande de imigrantes que chega aos 40% em Roterdão e, portanto, é importante, por exemplo, que os hospitais tenham disponível comida halal, mas também se pronunciam sobre outras questões, como satisfação e questões relacionadas com reclamações. Ora, no contexto português, a participação e a criação de espaços participativos está prevista desde a nossa Lei de Bases da Saúde de 1990, mas tardou em ser implementada e, de facto, num relatório que a OMS publicou em 2010 e em que fazia uma avaliação do Plano Nacional de Saúde 2004-2010, mostra-se ou aluda à necessidade de se efetivar os mecanismos participativos que estão previstos na lei. O PNS 2012-2016 já é submetido à consulta pública e advoga-se aí de forma muito clara a promoção da cidadania através da participação pública. O PNS, na sua extensão até 2020, reitera a importância da participação. Entretanto, em 2019, aprovamos a Carta para a Participação Pública em Saúde, que tem como por objetivo promover e aprofundar a participação explicitamente por efetivar a implementação dos espaços participativos, e agora, no novo Plano Nacional de Saúde, pretendeu-se que o seu desenvolvimento fosse um processo intersetorial, colaborativo e em coprodução com diferentes entidades da sociedade pública, e creio que em dezembro houve uma reunião online em que estiveram 100 personalidades presentes no âmbito da representação da sociedade. Em termos de espaços participativos, no nosso país, nós temos o Conselho Nacional de Saúde, que foi implementado em 2017, depois de um interregno sem estar em funcionamento. Temos os Conselhos de Comunidade, os ACES, que devem existir, um por ACES, e que estão legislados desde 2008. Não há muita investigação nesta área, mas seria importante averiguar até que ponto é que eles estão efetivamente implementados. E como dizia a doutora Bárbara Carvalho ainda há pouco, há os Conselhos Consultivos dos Hospitais, que foram alvo de um estudo promovido pela APA, que desde já felicito, e que foi liderado pelo professor Mauro Serapioni, que mostra que, de facto, parece haver vontade de envolver os cidadãos a partir destes conselhos, e 2/3 das instituições que foram estudadas instituíram os conselhos, mas eles só se encontram em vigor em num terço dessas instituições e, portanto, é importante verificar o que é preciso fazer para efetivar a participação também por esta via. Em Portugal, a participação assume um modelo consultivo, é de natureza consultiva. E, de facto, há muita diversidade e não há consenso sobre aquilo que é a participação pública, mas podemos dizer que se trata de um termo abrangente que se refere ao conjunto de atividades através das quais se incorporam as preocupações, as necessidades, os interesses e os valores dos cidadãos nas decisões e ações que incidem sobre questões do domínio público. Ora, hoje, num contexto internacional, a participação pública em saúde dá-se a muitos e variados níveis, nomeadamente em termos da formulação de políticas de saúde, como vimos no caso brasileiro, no planeamento, organização e ou avaliação de serviços de saúde, mas também em termos da promoção da saúde e da investigação em saúde, nomeadamente através do estabelecimento de prioridades que fazem sentido aos cidadãos. E essa diversidade estende-se ao conjunto de pessoas que são, ou de grupos que são representados nos espaços participativos e que incluem os utentes de serviços, os representantes das associações de doentes, os cuidadores informais ou familiares, mas também os profissionais de saúde, os gestores e os decisores políticos. Claro que podemos perguntar-nos porquê a participação, porquê promover a participação pública. E esta questão pode ser respondida com base em 3 linhas de argumentação. Em primeiro lugar, os cidadãos devem ter o direito de se pronunciarem acerca de decisões que afetam diretamente as suas vidas.
Em segundo lugar, os cidadãos detêm conhecimento e detêm experiência que podem contribuir para a melhoria da qualidade dos processos e também para obter melhores resultados. E, finalmente, a participação permite imbuir as decisões com valores societais, aumentando a sua legitimidade e também contribuindo para assegurar a responsabilização e aqui num sentido de accountability. E é muita e começa a ser variada a evidência do potencial da participação para aumentar a inclusividade e relevância da investigação em saúde, para melhorar a qualidade dos serviços de saúde, para melhorar a qualidade das intervenções em saúde pública. Mas não nos iludamos, temos com certeza vários desafios pela frente. Por um lado, há uma dificuldade que se mantém ao longo das décadas de incluir os vários subgrupos da população e de garantir a representatividade, principalmente daqueles grupos que se encontram mais à margem da sociedade. Tem sido também difícil avaliar os processos participativos em larga medida pela ausência de ferramentas metodológicas adaptadas aos diferentes contextos e à variedade de experiências participativas que temos. E, finalmente, temos necessidade de ter mais estudos a nível local sobre os impactos da participação pública. Sabemos, no entanto, que há 4 fatores determinantes que são absolutamente essenciais para que a participação pública se efetive na realidade. E são esses fatores: a mobilização, ou seja, o convite às pessoas para participar, e sabemos com base na literatura que a mobilização direta, ou convite direto às pessoas funciona melhor do que uma mobilização indireta por via de distribuição de panfletos ou de cartazes nas instituições de saúde. Os recursos, aqui falamos das competências de comunicação, das competências de negociação, mas também da informação, de tempo e de recursos materiais e financeiros, como por exemplo o apoio às deslocações e o ressarcir das entidades patronais por ausência no trabalho dos representantes. E uma vez iniciada a participação, é absolutamente fundamental garantir uma dinâmica institucional pautada pela inclusividade, pautada pelo empoderamento, em que seja possível a todos os representantes expressar as suas preocupações e ver atendidas as suas motivações. Sabemos, no entanto, que o campo da saúde está sujeito a uma grande inovação e hoje assistimos àquilo que se designa de revolução digital, ou seja, nunca antes na nossa história tivemos tanta capacidade para recolher, para armazenar, para tratar e para partilhar dados, e hoje os dados são considerados o novo ouro, mais valiosos do que o petróleo, e assistimos a uma expansão daquilo que se designa de economia de dados, em larga medida sustentada no que se supõe serem as potencialidades dos grandes dados ou Big Data. E, de facto, os Big Data na área dos cuidados de saúde trazem ou podem vir a trazer muitos benefícios, nomeadamente a identificação dos fatores de risco e a prevenção da doença, o aumento da eficácia dos diagnósticos e o desenvolvimento de terapêuticas de precisão e a melhoria da gestão dos recursos através, inclusivamente, do recurso da redução de custos com tratamentos ineficazes. Mas se são grandes os benefícios, também existem riscos que devem ser acautelados, e estes incluem o risco de violação dos dados sensíveis, seja por negligência, seja por hacking, e que pode levar a uma reidentificação de pessoas a quem foi garantido o anonimato e, consequentemente, a uma perda da privacidade e da autonomia que no futuro podem resultar numa recusa em partilhar dados sob pena de limitar os avanços da ciência e, nomeadamente, na medicina. E por isso, organizações como a OCDE, mas também a OMS, têm recomendado aos governos dos diferentes países que criem mecanismos que efetivem a participação pública por via de consulta na área da governação de dados. Claro que podemos questionar-nos quem é que está disponível para participar a este nível, sob que condições e que implicações é que isso tem em termos do desenvolvimento de espaços que permitam efetivar esta participação pública. E para responder a esta questão, temos em curso um projeto no Instituto de Saúde Pública, sob minha coordenação, que designamos habitualmente de DataGov e que pretende precisamente dar resposta a estas questões.
e que tem 3 objetivos essenciais, organizados de acordo com 3 fases de recolha de dados. A primeira é uma fase de recolha por inquérito por questionário, que visa avaliar necessidades e preferências quanto ao uso e à partilha de dados. A segunda pauta-se por entrevistas qualitativas que pretendem perceber quais são as expectativas e as perspectivas sobre a participação pública na governação de dados. E, finalmente, vamos adotar uma metodologia que se designa em inglês habitualmente por Scenario-Based Workshops e que se traduz na realização de grupos de discussão aos quais é apresentado um conjunto de cenários, pedindo-se que sejam discutidos as vantagens e desvantagens de cada um deles e que se chegue a um consenso com o objetivo de identificar o cenário que melhor se adapta àquele contexto, no sentido de promover a participação pública na área da governação de dados. E este é o objetivo último do projeto, ou seja, a coprodução, a cocriação de um modelo de envolvimento na área da governação de dados. E ao longo de todas estas fases, incluímos como participantes doentes, cuidadores informais, profissionais de saúde e técnicos, e o recrutamento, ou seja, a recolha de dados está a ser feita no Centro Hospitalar Universitário São João, que desde logo acolheu muito bem o projeto, e agradeço em particular à professora Maria João Batista e à doutora Elisa Leão Teles, que são membros da equipa e que garantiram o sucesso destas 2 primeiras fases que temos neste momento concluídas. Não foi até o momento possível realizar os Scenario-Based Workshops, exatamente porque no contexto de pandemia é difícil reunir numa mesma sala um elevado número de pessoas e, portanto, aguardamos o momento ideal para realizar esta última fase, que então nos permitirá conceber um modelo. Ainda assim, hoje eu gostaria de apresentar resultados relativos a estas 2 primeiras fases e, no final, considerar ou deixar à consideração alguns elementos que podem ser importantes de considerar quando pensarmos como efetivar este tipo de participação. Então, passando agora de imediato ao questionário, nós fizemos o questionário com 2 grupos de participantes, doentes com 12 ou mais anos de idade e cuidadores informais. Este grupo foi recrutado em 2 centros de referência de doenças raras do Centro Hospitalar de São João. No total responderam ou foram incluídos no questionário 631 participantes e foram-lhes feitas várias questões. Uma delas tem que ver exatamente com a predisposição para participar na governação de dados de saúde. E aqui foi-lhes dada 4 opções de resposta. Uma seria a participação por via de reuniões periódicas, ou seja, a cada 3, 4 meses, em que dariam opiniões acerca de assuntos relacionados com o tema. A outra seriam reuniões periódicas colaborando na tomada de decisão, portanto, um modelo de natureza deliberativo. A terceira opção seriam reuniões esporádicas dando opiniões. E a quarta seriam reuniões esporádicas, uma vez mais, colaborando na tomada de decisões. O outro grupo de participantes que incluímos foram os profissionais de saúde e técnicos. No total participaram 69 profissionais e técnicos. Estes técnicos incluem pessoas da área das tecnologias de informação, que fazem parte das equipas multidisciplinares dos 2 centros de referência de doenças raras, onde recrutamos doentes e cuidadores. Foi feito um questionário semelhante, com a mesma questão que acabei de elucidar, e ainda perguntamos a sua opinião acerca da importância ou não do envolvimento de doentes e cuidadores. E a análise que fizemos foi uma análise descritiva e inferencial dos dados. Olhando então para as características dos participantes doentes e cuidadores, vemos que no caso dos doentes, a maioria das pessoas que participaram no nosso questionário tinham menos de 18 anos. Vale a pena dizer que várias destas doenças raras têm um prognóstico reservado e, noutros casos, o diagnóstico não estava disponível há 20 anos atrás e, portanto, é uma população relativamente jovem. Têm 12 ou menos anos de escolaridade, são na sua maioria estudantes e percebem o seu rendimento como sendo suficiente ou confortável. No caso dos cuidadores, que são, na verdade, as pessoas que os acompanhavam, por norma, familiares que acompanhavam os doentes à consulta quando estes foram recrutados para o questionário, são, na sua maioria, do sexo feminino, com mais de 30 anos, casados ou em união de facto, e percebem, apesar de haver uma distribuição relativamente equilibrada em termos de profissão, a maioria diz que o seu rendimento é insuficiente ou que têm que ter cuidado com as despesas.
Ora, passando aos resultados, vemos que 39% dos doentes e cuidadores dizem estar disponíveis para participar, sendo que os doentes estão mais frequentemente disponíveis para o fazer, ao passo que 16,6% dizem não querer participar de nenhuma daquelas 4 formas que propusemos há pouco. Vemos ainda que entre os cuidadores há maior grau de indecisão, com 46% a dizerem que não saberiam ou que talvez participassem. Quando olhamos para os fatores associados, vemos que, mais frequentemente, pessoas do sexo masculino com mais de 12 anos de escolaridade respondem que estariam disponíveis para participar, ao passo que, entre aquelas que dizem não querer participar, temos com maior frequência pessoas com menos de 12 anos de escolaridade, com profissões de colarinho azul e com um nível de confiança social baixo. E estes dados merecem alguma apreciação, já que sabemos que os grupos com um estatuto socioeconómico mais baixo tendem a beneficiar de pior estado de saúde e a sofrer mais com o burden associado à doença e, consequentemente, é absolutamente fundamental perceber que condições poderiam potenciar a sua participação no sentido de promover maior equidade e não desigualdade. Quando questionamos qual o tipo de participação preferido por parte de doentes e cuidadores, vemos que a opção das reuniões ou participação esporádica por meio de consulta é que reúne maior preferência, com 29% dos doentes e cuidadores a dizer que participariam desta forma, e a participação periódica por meio da deliberação é que parece reunir menos consenso entre este grupo de participantes. Passando agora para os profissionais e técnicos, vemos que temos 39 médicos, 15 enfermeiros, 8 profissionais de saúde de outras áreas, nomeadamente da nutrição, da assistência social e da psicologia, e 7 técnicos, são na sua maioria do sexo feminino, têm licenciatura, bacharelato ou ensino secundário, são casados ou vivem em união de facto e consideram os seus rendimentos suficientes ou confortáveis. A grande maioria destes profissionais e técnicos dizem-se disponíveis para participar, com 72% a dizer que sim, e somente 4% dizem que não estão disponíveis para o fazer. Aqui há mais claramente uma preferência pela participação esporádica por meio de consulta e não parece haver grande diferença em relação à forma como se posicionam relativamente aos outros tipos de participação. Quando questionados sobre se é, então, importante ou não que os doentes e os cuidadores participem na governação de dados, a grande maioria dos profissionais e técnicos dizem que sim, que é muito importante ou importante, em 75% dos casos que os doentes participem e em 80% dos casos que os cuidadores participem. Se calhar vale a pena dizer o porquê da possibilidade desta diferença. Estamos a falar de pessoas com doenças raras, que têm uma afetação multissistémica, que habitualmente afetam também o seu desenvolvimento cognitivo e poderá ser esta a razão pela qual consideram absolutamente essencial que os cuidadores também participem. Passando então agora às entrevistas qualitativas, eu gostaria de, mais uma vez, dizer que tivemos o mesmo grupo de doentes e cuidadores a ser entrevistado. O que fizemos foi, na altura do questionário, solicitar a autorização para os voltar a contactar 4 meses depois, no sentido de fazermos entrevistas semi-estruturadas. Entrevistamos 24 doentes, 17 cuidadores informais e também entrevistamos profissionais de saúde, num total de 9 participantes. As entrevistas com os cuidadores informais, aliás, com os doentes e com os profissionais foram feitas por telefone, já em contexto de pandemia, e as entrevistas com cuidadores informais foram feitas face a face, sendo que o guião de entrevista continha várias questões, mas as que apresentaremos hoje são as percepções sobre a participação pública na governação de dados e as condições que são necessárias para poderem participar. Então, eu queria dizer só que estes resultados são ilustrados por citações que são retiradas diretamente das entrevistas. Os nomes que vêm à frente dessas citações são pseudónimos e foram retirados elementos que pudessem, porventura, condicionar a confidencialidade das afirmações. Olhando então para a questão das razões ou das motivações que levam os doentes e cuidadores a participar, vemos que consideram ser legítimo e a existir valor
em escutar-se a voz dos cidadãos por duas ordens de razões. Em primeiro lugar, porque têm uma visão e uma sensibilidade próprias e é importante auscultar a sua opinião, ouvir a sua perspectiva e contar com o seu conhecimento quando se faz decisões sobre dados. E, por outro lado, porque são as pessoas que partilham os dados que são mais afetados pela forma como eles são utilizados e protegidos e, consequentemente, devem ser ouvidas. Uma outra motivação é o facto de considerarem ser um dever cívico participar no avanço da ciência, e nomeadamente na ciência na área da saúde, em prol do bem comum. Outra motivação inclui a defesa dos seus interesses, a promoção dos seus princípios e dos seus valores, e vê ainda a participação como uma forma de obter informação sobre como é que os dados são processados, sobre por onde circula a informação e até como uma forma de garantir a sua proteção. Olhando agora para os profissionais de saúde e as razões pelas quais se sentiriam com vontade de participar, vemos que estes se sentem como a face do sistema, porque trabalham diretamente com as pessoas e então têm um papel importante, quer em receber informação, quer em dar informação, e isso traz-lhes proximidade e também legitimidade em termos da sua presença nos mecanismos ou espaços participativos, mas também lhes traz responsabilidade pelo cumprimento adequado dos procedimentos relativos à proteção e processamento de dados. E dizem, inclusive, que hoje o volume de informação é tão grande, a variedade de sistemas informáticos é tão grande, que pode, inclusivamente, ser difícil garantir que não haja acesso ou divulgação de informação indevida, exatamente porque é difícil manejar a complexidade destes processos. Finalmente, dizem ainda que se sentem responsáveis por informar os doentes sobre os desafios e as potencialidades dos dados de saúde, que são questões que se debatem pouco, são questões que são pouco abordadas e que podem gerar expectativas não necessariamente fundadas e, consequentemente, é importante, como diz este profissional, que não se tenha uma ideia utópica do que é a informação de saúde e para que é que ela serve. Em termos das condições necessárias para efetivar a participação, doentes e cuidadores são perentórios em dizer precisamos de informação de antemão, precisamos de informação prévia e precisamos de formação nesta área para que possamos ajudar a tomar decisões de forma informada. Além disso, consideram que é importante serem convidados por alguém em quem confiam e de uma forma direta e face a face. Consideram ainda que deve haver alguma sensibilidade em termos de como se organiza a atividade participativa, quer em termos de horário, quer em termos de local, e num centro hospitalar como é o São João, que tem uma abrangência muito grande e que tem pessoas de outras cidades, pode ser difícil para alguém que viva 1 ou 2 horas participar. Ainda assim, consideram que pode ser importante ter encontros a cada 3 ou 4 meses e que é importante que esse contacto aconteça presencialmente. Ainda nesta linha manifestam a necessidade de ter ajudas de custo, nomeadamente para poderem participar e fazerem as suas deslocações e também um suplemento ou um subsídio que lhes permita compensar a entidade patronal quando se tem que ausentar do trabalho. Outra condição que consideram fundamental tem a ver com a dinâmica que se estabelece uma vez em contexto de reunião participativa e que deve ser pautada pelo respeito, pela ação acessível e livre de jargão e também por relações horizontais entre todos os grupos de representantes, sendo que as suas opiniões e as opiniões de todos devem ser tomadas em consideração. Propõem ainda a constituição de comissões de trabalho como resultado destas reuniões preliminares de participação, como forma de garantirem que têm uma visão e uma capacidade de informação em relação a assuntos específicos relacionados com a governação de dados. No caso dos profissionais de saúde e à semelhança dos cuidadores e doentes, consideram também ser extremamente importante serem informados de qual o papel que se espera deles uma vez em contexto participativo e também de terem acesso a atividades de capacitação. Consideram que a participação deve ser para todos os diferentes representantes uma prática voluntária e
manifestam alguma vontade de perceber quanto tempo é que vai implicar, se vai existir compensação, seja a nível das horas que possam porventura ter dispensa em termos de exercício de funções, quer que seja por remuneração. Em termos da dinâmica participativa, uma vez mais, fala-se da importância do respeito, mas também de um equilíbrio entre aquilo que são os deveres e os direitos dos diferentes representantes, algo que poderá ser alcançado quanto mais participar, quanto mais informação se obtiver, quanto mais conhecimento e informação forem adquiridos. E mais uma vez falam da constituição de um grupo de trabalho para que as pessoas possam efetivamente trabalhar questões que têm alguma complexidade. Ora, se organizarmos estes resultados, tendo em conta os determinantes da participação, aqueles 4 fatores de que falava anteriormente, vemos aqui representada a azul claro as posições de doentes e cuidadores e a azul escuro as dos profissionais de saúde, e vemos que há uma enorme convergência, por exemplo, quando olhamos para a questão de recursos e da dinâmica participativa, e por outro lado também em termos daquilo que são as motivações e um pouco menos em relação à mobilização. E isso permite-nos, este é o meu slide, pensar em alguns elementos que poderemos ter que considerar quando, no nosso caso, em termos de projeto, desenharmos os cenários participativos, mas eventualmente até em alguma oportunidade que surja de implementar a participação na governação de dados e que são, por um lado, por exemplo, a criação de comissão ou de um grupo de trabalho que eventualmente poderia estar em articulação com associações de doentes e com as comissões de humanização e qualidade e também que reportasse, por exemplo, em contexto hospitalar, aos conselhos consultivos. Uma outra questão que deve ser considerada é a periodicidade das reuniões, se devem ou não ser um número de, por exemplo, 3 vezes por ano, uma vez que, se for para se articularem com os conselhos de comunidade de consultivos, estes estão supostamente reúnem 2 vezes por ano e, consequentemente, seria importante ir trabalhando no tempo intermédio. Outra questão que é importante considerar são quem serão os representantes, que grupos deverão ser incluídos e se adota, por exemplo, um sistema de paridade como aquele que está em vigor no Brasil ou um outro sistema, em termos de determinar a proporção destes representantes. É importante ter em consideração também as provisões legais, ou seja, questões relacionadas com, por exemplo, compensação de entidades patronais ou a dispensa de funções profissionais, e isto para todos os diferentes grupos de representantes. Os recursos são, obviamente, extremamente importantes, é necessário facilitar cursos de capacitação, quaisquer que seja o grupo de representantes, disponibilizar locais para reuniões, pensar como disponibilizar ajudas de custo, por exemplo. A figura do facilitador de que falei anteriormente pode ser ou não considerada e, finalmente, pode fazer sentido criar um incentivo que recompensa ou compense as instituições de saúde que consigam efetivar a implementação da participação pública na governação de dados. Resta-me agradecer a todos pela atenção e aos meus colegas em particular, Mariana Mourinho e Tiago Maia, pela colaboração neste trabalho. Muito obrigada, professora Cláudia. Foi uma apresentação muito rica, desde logo a anunciar alguns exemplos a nível internacional, por exemplo, como as conferências de saúde no Brasil, em que sim já estão previstos espaços participativos de cidadão, em que também engloba representantes de utentes, profissionais, gestores, com uma massiva participação entre 2.000 a 4.000 pessoas e depois também com a assunção de responsabilidades pelo próprio Ministério das medidas que forem as mais votadas. Depois também referiu um exemplo da Holanda com os conselhos de clientes, que também devem existir em todos os serviços de saúde, portanto uma boa prática internacional e que engloba representantes de utentes, cuidadores e um elemento novo que é o facilitador. Em Portugal, curiosamente, a participação do utente já está prevista, como disse muito bem, desde 1990, com a Lei de Bases da Saúde, em que se prevê, ou melhor, desde então também foram implementados os conselhos consultivos, conselhos da comunidade, o Conselho Nacional de Saúde, mas efetivamente o conceito de participação pública é algo abrangente, não havendo ainda uma
a consensualização acerca desse conceito, digamos assim, passando o pleonasmo, porque na verdade existem muitas definições sobre o que é a participação na saúde. Vários são os desafios, desde a dificuldade em incluir os vários grupos ou subgrupos da população, avaliar os processos participativos, como avaliar, com que metodologia, com que instrumentos. Também um dos desafios, a necessidade de mais estudos sobre a participação pública, portanto ainda temos aqui um grande espaço para melhorar. E, de facto, o estudo que apresentou é bastante útil, sobretudo transmitindo o que se passa na realidade e num grande hospital do nosso país, portanto, no Centro Hospitalar de São João, em que, de facto, houve uma preocupação em perceber a participação do cidadão na governação dos dados de saúde, numa perspectiva tanto dos utentes, dos doentes, como dos cuidadores e dos profissionais de saúde. A minha pergunta, e enfim, posso dizer que talvez seja daquelas que surgem logo à partida, será porque é que há tão pouca participação em Portugal por parte do cidadão? Enfim, ela já está prevista há mais de 30 anos, existe legislação também a esse nível, mais que não seja também com a constituição dos conselhos consultivos, conselhos da comunidade. Quando se auscultam os cidadãos, os doentes, os cuidadores, os próprios profissionais, todos reconhecem que é importante essa participação, mas efetivamente o que é que está a faltar para se dar mais corpo e, enfim, termos resultados visíveis aos nossos, enfim, no nosso país? Bom, a resposta teria que ser vista caso a caso e, se possível, com alguma investigação empírica à cabeça. Mas eu acho que, acima de tudo, a participação é um processo muito exigente para todas as partes. E não é à toa que os recursos ocupam uma posição tão influente em termos daquilo que determina a participação. E se calhar temos que começar por aí, temos que começar por nos questionar se temos disponibilizado todos os recursos que são necessários para efetivar a participação daqueles a quem pedimos tempo, a quem pedimos energia, inspiração, motivação, para estarem presentes em reuniões que por vezes são morosas, se têm que pronunciar sobre assuntos que são complexos. E não estou a falar só dos representantes dos utentes, estou a falar também dos representantes profissionais. Nós já temos algumas associações em Portugal que se têm mobilizado muitíssimo, nomeadamente até pela promoção e aprovação da Carta de Participação Pública, e que têm promovido alguns cursos de capacitação. E parece-me que uma das respostas está aí. Nós temos que criar as pré-condições que são fundamentais para efetivar a participação. E não é à toa que as pessoas que nós entrevistamos, com quem conversamos, nos colocam logo à partida a necessidade de mais informação, a necessidade de mais formação, a necessidade de capacitação. E, portanto, se calhar faz sentido, quando nós estamos a pensar a implementação de um espaço participativo, antes que ele ocorra, quer seja numa instituição hospitalar, quer seja num conselho de comunidade, nos ACES, ou até mesmo nas próprias associações de doentes, que haja esta disponibilidade para ouvir as pessoas, ouvir as suas preocupações, antes mesmo da participação ter lugar. E de as capacitar, de as dotar das competências que elas consideram ser necessárias para poder efetivar essa participação. Não sei se respondo, mas eu acho que esta é uma das pré-condições, sem dúvida, para aumentar, se possível, o volume da nossa participação pública em Portugal. Exatamente, e o desafio é tanto maior quanto existem já previstas estas comissões, digamos assim, seja o Conselho Consultivo, Conselhos da Comunidade, digo isto porque elas estão formalizadas, mas o desafio é tanto maior quanto a inexistência ou a pouca frequência destes órgãos, digamos assim, de estarem constituídos, e portanto há esta dificuldade em operacionalizar no terreno a participação. Mas, no seu entender, faltará aqui também algum impulso por parte dos gestores de topo nas grandes organizações de saúde,
quem sabe até da própria tutela? Haverá necessidade desse maior impulso? O que acha sobre Eu estes acho que desde aspectos? logo vale a pena pensarmos ou repensarmos a composição dos espaços participativos que temos previstos serem implementados. Se calhar não é tão fácil chamar, por exemplo, um representante de topo da autarquia sempre que há uma reunião participativa. E se calhar é aí que reside, não, mais além do apoio da tutela, do apoio dos próprios gestores hospitalares, que têm sem dúvida um papel absolutamente fundamental em garantir as condições e as pré-condições, nomeadamente, que efetivem o envolvimento dos cidadãos. Se calhar temos que também pensar como é que estamos a perspectivar a efetivação destes espaços e perceber se de facto quem nós convidamos a participar tem vontade e está disponível para o fazer e se há necessidade de repensar esses atores, repensar essas instituições, que no fundo são instituições que se pretende ver representadas nesses órgãos e que por norma têm um representante de utentes. Portanto, acho que uma das questões que temos que pensar passa por aí, sim. Por último, gostaria de lhe perguntar o que é que nós poderíamos fazer, por exemplo, se tivéssemos que implementar uma maior participação já amanhã. Isto é, apresentou algumas soluções no final da sua apresentação, resumindo muito bem as conclusões do estudo que desenvolveu, mas efetivamente se tivéssemos que partir já amanhã implementar uma das medidas para que se consiga promover esta maior participação, o que é que nós poderíamos fazer tanto nos hospitais como nos cuidados de saúde primários? Assim como uma medida imediata. Eu acho que não há uma bala mágica extensível ao contexto e ao território nacional. Faz mais sentido pensar iniciativas a nível local com os atores locais, partindo de um processo de consulta que envolva, por exemplo, pessoas que tenham interesse em promover participação numa determinada área. Vamos supor que no contexto do Centro Hospitalar de São João há interesse em fomentar a participação na governação de dados. Seria importante, em primeiro lugar, convocar para uma reunião inicial de discussão de uma eventual proposta os clínicos, os investigadores, os outros profissionais de saúde, os representantes do Conselho de Administração, no sentido de pensar coletivamente. E é por isso que nós nos propomos, no âmbito do projeto que apresentei, tentar coproduzir este modelo. E eu acho que é naturalmente mais eficiente fazê-lo ao nível local, porque as necessidades são diferentes, as preferências são diferentes, as vontades são diferentes e os recursos são diferentes. E essa mobilização de recursos, eu acho, deve ser pensada a nível local, porque pensá-la no contexto nacional torna difícil depois dar resposta às necessidades que se apresentam numa determinada parte do território e não noutra. Por isso, eu se calhar começaria por aí, por convocar as diferentes partes interessadas e pedir-lhes que discutissem como é que percebem a potencial apresentação desta oportunidade participativa que iríamos implementar amanhã. Muito obrigada, professora Cláudia. Foi uma sessão muito rica, como disse no início. Foi, de facto, uma caminhada até por experiências internacionais, pela nossa experiência a nível português e deixou-nos aqui também algumas reflexões sobre como potenciar esta participação no nosso país. Muito obrigada pela participação mais uma vez. Obrigada eu pelas questões que também me fazem pensar e que nos dão, acho eu, que nos invigoram e que nos dão mais energia para continuar neste percurso, que não é sempre o mais fácil, mas que é necessário.